Bom dia. Hoje estarei recebendo mais 2 convidados. No primeiro bloco, Fernanda Feres, da Short Stay. No segundo bloco, Paulo Roberto Oliveira, do Avalion. Nesse primeiro bloco, Fernanda Feres é fundadora e CEO da Short Stay, especialista na locação flexível de apartamentos mobiliados em Curitiba, atuando desde 2013. É pioneira e referência desse segmento na capital paranaense. Formada em administração pela Federal, com experiência internacional de 5 anos na Inglaterra e mestrado em Westminster, Londres. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite aí de estar participando, nesse painel tão importante aí do nosso mercado imobiliário. Com certeza nossos ouvintes vão ficar maravilhados, Porque a sua empresa tem 11 anos e já se tornou uma referência, como eu disse aqui. Mas, Fernanda, como surgiu a Short Stay há 11 anos atrás? Então, surgiu justamente dessa experiência internacional, que eu e meu marido tivemos anos atrás. Passamos uma boa temporada na Europa, mais de 5 anos. E quando nós retornamos, a família tem uma parte ali de construção. E nós acabamos retornando e trabalhando um pouco junto à família. Nós notamos como o mercado, vamos chamar, era muito engessado aqui, Então, imagine que já fazem uns 15 anos que a gente retornou. E nessa época, na Europa, a gente já alugava apartamento por dia, por semana, por mês, Então, e a gente via, que aqui ainda as coisas estavam, vamos chamar, sem muitas novidades, Então, foi onde a gente começou a ir juntando os pontos, assim, vendo as oportunidades, conhecendo um pouquinho do mercado imobiliário, mas vendo realmente, assim, essa vontade da inovação que tinha que fazer algo diferente que já estava acontecendo lá fora, Então, acho que o muito bacana essa experiência internacional é você ver coisas na frente ali do que está ocorrendo aqui, Então, foi assim que foram surgindo algumas ideias e a gente embarcou nesse mercado, Começando, quantos imóveis tem a Short Stay hoje no seu banco de dados? Atualmente nós temos 700 apartamentos totalmente imobiliados, exclusivos para a nossa administração. E a grande maioria ainda no raio central de Curitiba, Então, vamos pegando ali bairro Centro, Alto da 15, Água Verde, mas sempre em plano de expansão, sempre as pessoas buscando, assim, que a gente atenda outras regiões. Então, a gente está sempre aperfeiçoando para conseguindo atender cada vez mais os nossos clientes. Existe, Fernanda, modelos de locação. Hoje o modelo de locação é o tradicional, tem a Short Stay e tem o Airbnb. Exatamente. Conta para nós essa diferença que tem para os nossos ouvintes. Não, perfeito. Então, todo mundo conhece, o ramo imobiliário, ou vamos chamar assim, o tradicional, é a locação ali de 30 meses, que é a lei do inquilinato, que todas as imobiliárias hoje trabalham. E realmente, foi surgindo também por vindo primeiro de fora, o Airbnb, ficando cada vez mais conhecidos. Também quando a gente estava na Europa, sei lá, 15 anos atrás, a gente também já escutava um pouquinho, mas agora realmente o Airbnb, chegou mais forte, está mais conhecido, no Brasil em si. Então, o Airbnb, quais as diferenças? Nós estamos bem na lacuna do meio. O Airbnb, ele foca nas diárias, então o tempo médio do Airbnb é de 3 a 4 dias, Pega um público turista que vem às vezes participar de um evento, ficar alguns dias na cidade. Então o Airbnb normalmente é 1 dia, 2, 3, normalmente até 5 dias a uma semana. E nós vimos justamente essa lacuna que estava faltando entre o tradicional e o Airbnb, que é a rede hoteleira também, Então, os hotéis já faziam isso. Então, nós criamos, a Short Stay, que é focada a partir de 30 dias. Então, o nosso mínimo são 30, mas a gente vê, assim, o nosso foco é a moradia flexível, onde o cliente pode ficar o tempo que ele desejar. Então, o nosso público, ele está se mudando para Curitiba, muitas vezes é um propósito de novo trabalho, então passou num concurso, a empresa chamou, porém ele precisa ele se estabilizar, aquele momento, um gap ali, de repente, na vida da pessoa. Por exemplo, curitibanos mesmos que venderam seus apartamentos, compraram outro, mas não ficaram pronto, às vezes tem que entregar o imóvel, vai reformar. Então, o nosso público, por exemplo, a estadia média hoje está em 6 meses. O nosso público normal, ele aluga pelo site ali para 1, 2 meses, e ele pode ir renovando, ficando o tempo que ele desejar.
Até o nome é curioso, apesar de ser short stay, tem gente que fica tão... Long stay. Ele gosta tanto, ele falou, poxa, tão confortável, tudo mobiliado, flexível, ele pode ir renovando. Então, pelo nosso aplicativo, sempre uma semana antes a gente pergunta, você quer ficar mais ou vai sair? Então, ele tem essa flexibilidade que tem muitas pessoas que acabam morando com a gente 1 ano, por exemplo, porque às vezes aquele plano, né, principalmente em reforma da casa, né, você acha que vai ser 60 dias e quando você vê, foi, e conosco não tem problema, você pode ficar o tempo que desejar. E para aquele nosso ouvinte que está agora nos escutando, a questão das garantias. Quais são as garantias? São tradicionais? Seguro garantia? O nosso também, justamente para estar no meio, assim, né, do Airbnb ali, da hotelaria no tradicional, nós criamos alguns mecanismos. Então, assim, tem algumas garantias que a gente pede, né? Não é só, igual no Airbnb, só fazer a reserva e pronto. Nós checamos sempre assim, o CPF sempre tá sempre em ordem, né? Então, nós buscamos 2 coisas, CPF em ordem e uma comprovação de renda, mas que nós somos super flexíveis, né? Também pela característica da locação mais curta, a gente não pode pegar aquela lista igual da tradicional, do fiador, de um imóvel em garantia e tal. Então, a gente flexibiliza, a gente também trabalha com calção, depósito de calção. A gente toma alguns cuidados que eu acho que são necessários, afinal é um imóvel, né? A pessoa vai entrar ali para um certo período, mas novamente nós flexibilizamos, né, o máximo possível para não engessar a locação, né? Para ter muita agilidade entre ali a reserva, a aceitação do cliente, como é um público que está buscando alguma coisa, né, diferente ali do anual, a gente também tem que se adaptar, mas com todos os cuidados possíveis, né? E, como você já disse, o público que hoje em dia procura é esse pessoal, porque Curitiba hoje, na maioria das pessoas que hoje moram e vivem em Curitiba, dizem que não são mais curitibanos, né? Que é uma cidade que está recepcionando muitos, né, de muitos estados, até de países, né? Exatamente. Então, quando você vem qual esse público que vem? São, como você falou, estudantes, são profissionais, a própria indústria que está valorizando, vindo esses empresários para cá? Exatamente. Até quando nós começamos, né, nós vimos justamente isso, assim, o público hoje maior, quase 60%, são pessoas que vêm a trabalho para Curitiba. Então, a gente vê como Curitiba é uma cidade de negócios, né, de trabalhos. Então, nós temos ali a Renault, a Volvo, a gente tem grandes nomes que a gente trabalha também com funcionários, às vezes estão vindo, né, como concurso público, né? Tem muita gente que passa e vem trabalhar aqui. E hospitais de referência. Então, é impressionante os imóveis, por exemplo, muito próximos ali do Pequeno Príncipe, do Hospital de Clínicas, como Curitiba hoje movimenta, assim, pessoas do Brasil inteiro para um transplante, para um tratamento médico. Então, as famílias precisam vir até aqui, nesses hospitais, e esses tratamentos são longos, né? Então, um transplante de medula, a pessoa precisa pelo menos uns 3 meses pós-cirúrgico ficar acompanhando, a família precisa estar perto, precisa, né? Eles precisam de um apartamento, então eles não ficam às vezes no hotel, porque eles precisam fazer a própria comida, lavar ali a própria roupa, e é um tempo extenso que num hotel, quando você passa ali mais de 15 dias, o custo também já fica muito alto, né? Então a gente vê esses 2 polos bem interessantes, assim, o primeiro a trabalho, mas como o turismo médico, eu chamo assim, da cidade, também é bem referência, assim, né? É interessante, porque aí tem um ponto, né, de compra de imóveis, né? E exato. Hoje você diria para esse investidor, né? Porque, logicamente, você tem um banco de dados que são investidores, né? Compraram e colocam para você. O que você diria hoje? Comprar que localidade? Eu sempre digo que comprar perto de hospital, comprar perto de praça, perto de terminais é interessante. Mas com a tua experiência, falando para esse nosso ouvinte que está lá agora querendo, né, dar uma passeada e comprar um imóvel, né, para ter uma locação, o que você indicaria para ele? Eu acho que justamente isso, né? Como esse público de fora de Curitiba, né? O que eles buscam muito, né? O que torna muito atrativo a liquidez do imóvel, né? Tanto para ter agilidade da locação, quanto até depois uma possível revenda. Sempre bairros centrais, né? São a chave, porque de bairros centrais você vai para qualquer lugar. Se o cara veio trabalhar na cidade industrial ou lá na Avenida das Torres, os centros, assim, bairros centrais, mas muito próximo de shoppings. Então, o público de fora, ele sempre nos pergunta, o que tem perto? Tem que ter às vezes um supermercado, um shopping, atrações que esse público, né, conveniências, né, que esse público procura,
para o dia a dia dele, né? Porque hoje a cidade, né, cada vez maior, acho que você ficar se deslocando, a chave ali é ter bairros estratégicos perto, então, shoppings, hospitais e supermercados, mas a mobilidade sempre, né, bem importante. A questão hoje, a questão da limpeza, né, hoje desses imóveis, a gente vê que isso também é um grande problema, né? A Short Stay, eu vejo que você preocupa muito com isso, com essa, exatamente. Esse modelo, né? De asseio, lá que eu digo, né? Com certeza, né? Como nossos apartamentos, né? O nosso diferencial é justamente esse, os apartamentos totalmente imobiliados, que o cliente só vem com a mala, só com as roupas do corpo, quase praticamente, né? O resto tudo, até utensílio, prato, tudo já tem no imóvel, porque justamente ele está de passagem, né? Então ele tem que estar com tudo isso pronto, e por trás a gente tem toda a estrutura. Então nós temos hoje equipe de vistoria, então toda entrada e saída, a gente verifica tudo, se a senha do Wi-Fi está funcionando, água quente e tal, deixar tudo prontinho para ele. E temos a equipe de limpeza também. Então, toda entrada e saída, a gente deixa o imóvel zerado, deixa tudo organizado, que justamente a pessoa chega com a mala, como ele está preocupado em já sair trabalhar ou já para o tratamento médico, a gente hoje, assim, nós cuidamos do imóvel para ele. Ele não precisa se preocupar com nada, ele não precisa ficar lá esperando o pessoal da TV a cabo chegar ou, né, uma entrega do imóvel. Não, a gente já deixa tudo pronto, que ele chega, joga ali a mala e sai pro seu propósito, e nós cuidamos de tudo para ele, inclusive durante a estadia dele, se por exemplo o chuveiro, o ralo entupiu, a TV queimou, qualquer coisa que ele precise, ele aciona a gente vai até lá, a gente, né, resolve tudo para ele. Então, tanto o cliente morador não precisa se preocupar com nada, quanto o cliente proprietário, né? Esse, na verdade, é que a gente, né, fala, não precisa fazer nada, que a gente resolve tudo para ele. Muitas vezes ele nem fica sabendo ali do que o morador pediu, porque nós realmente damos esse respaldo, né? Nós cuidamos do imóvel por completo, desde o pagamento das contas sempre em dia. Então, o condomínio, o IPTU, nós que pagamos lá pelo escritório, né? Não, nem o morador não precisa se preocupar, nem o proprietário. Então, a gente tira a dor de cabeça, vamos chamar, de ambos os lados, para realmente ser a melhor experiência de estadia aí em Curitiba. A curiosidade, você falou desses países lá fora. Hoje, com certeza, acredito que é muito mais locação mesmo no exterior do que compra de imóvel, né? Exatamente, tá tendo acho que essa tendência, né, cada vez mais, e a gente vê até que com o público mais jovem, tudo nas notícias do nosso mercado, é que as pessoas às vezes, até por conveniência, preferem locar do que eventualmente imobilizar e ter que comprar, até por essa característica que querem ver, às vezes, passar um ano fora, querem tantas oportunidades hoje de mercado, de trabalhar em outras cidades, né? Então a gente vê, tá muito em linha também com o perfil, né, do mercado, tanto de trabalho, das pessoas, e realmente, né, fora já tinha também, né, esses 15 anos atrás aí que a gente foi, a gente alugava apartamento mobiliado, não existia muito isso de chegar lá e você ter que fazer móveis, fazer tudo. Então, já é uma característica, né, lá fora disso, do imóvel pronto para locação completinho. Realmente a pessoa não se preocupar com nada, né? E, Fernanda, Curitiba, os turistas, as pessoas estão vindo para cá, pós-pandemia, aumentou, assim, bastante o movimento nesse segmento? Aumentou bastante, nós percebemos que no nosso ramo, porque o Airbnb também, né, tá tomando cada vez mais proporções, acho que tem cada vez também mais ofertas, nós percebemos que os nossos clientes ali do mensal, eles estão com uma característica de ficar mais tempo no imóvel. Antes, que era bem curtinho, o pessoal, porque tem a possibilidade do home office, eles às vezes, mesmo que consigam às vezes outro trabalho, eles acham tão, acho que, conveniente que eles trabalham de casa. Então, acho que com essa questão, acho que pós-pandemia o home office ficou muito forte, que aí você num apartamento confortável, bem equipado, ele talvez não precise ficar se mudando tantas vezes, né? Ele ali, a hora que ele gosta, ele... Então, no nosso setor, a gente viu um aumento da taxa de ocupação e o aumento também do período de renovação, o número de vezes que ele renova no imóvel. Você salientou que o tempo médio, né, desse visitante ou desse turista é 30 dias, né, na cidade. Isso, no nosso setor ali era exatamente, começou com 30, depois 60, 90, e no pós-pandemia a gente está vendo que as pessoas nos nossos apartamentos têm ficado, a média está subindo para 6 meses, de 4 a 6 meses está sendo bem comum,
porque daí não sei se ele fica mais estável, fica mais tempo nos trabalhos, ou o tratamento, às vezes médico, vai ficando mais tempo, mas as pessoas daí estão, no nosso segmento, né, tem bastante, o Airbnb está sendo bem crescente para o turista ali de 1, 2, 3 dias, mas no nosso mensal, que era 30 a 60, tá indo para perto de 6 meses. E tem alguma curiosidade que eu diga, o pessoal se hospedou no imóvel de vocês, quer comprar esse imóvel, ou realmente veio passear em Curitiba e vou morar aqui? Sim, sabe que temos bastante casa. Tá acontecendo muito isso, né? Da pessoa ter um plano curto, não achar assim, falar, não, a empresa só me chamou para um projeto, uma consultoria, alguma coisa assim, e a pessoa gosta tanto, de repente se identifica bem com a cidade, ou o apartamento ela gostou, que tem muitos assim, né, que nos pedem, 30, 60 dias só para chegar, que depois eu quero comprar um apartamento, eu quero daí sair na cidade, ver. E ele vê que, poxa, é tão conveniente, tão fácil, para que... Aí ele já liga, Fernanda, me renova aí até o fim do ano, que eu gostei, eu tinha intenção de ir comprar alguma coisa, mas quero ficar aqui com vocês até o final do... Tanto é que nós temos, acho que tem uns 2, 3 clientes nossos que já estão no 36º aditivo, que ficam renovando mês a mês, mas já estão 3 anos conosco, né? E a gente fala, poxa, mas não quero já fazer um contrato de 1 ano? E eles falam, não, mas sabe que eu adoro essa flexibilidade de eu poder decidir mês a mês onde que eu quero estar, mas ele quer ficar ali, mas ele quer ter essa liberdade de poder escolher, né? De se repente se surgir alguma coisa, ele poder sair. E acaba, acho que esse morador, né, ele acaba ficando, e essa facilidade que tem de poder ele escolher o tempo dele. O tempo dele, e tudo incluso, né? Imagina, ele não precisa se preocupar de pagar a internet, a luz, gás, nada, assim, a reunião de condomínio, todos esses assuntos, né, que às vezes a pessoa tem que se preocupar, a gente faz tudo por ele, né? Então, por mês, ele recebe uma fatura única, com tudo incluso ali, discriminado, paga, se tiver um problema de manutenção, liga pra gente, se quiser uma limpeza, liga para nós. Então, essa, vamos chamar, comodidade, né? A gente dá uma flexibilidade de prazo para ele ficar tranquilo a hora que ele quiser, mas toda a conveniência para a estadia dele, né? Se a TV queimar, às vezes até melhorias, a pessoa que vai ficar às vezes um pouquinho mais tempo, ela fala, puxa, mas eu pretendo ficar aqui mais tempo, mas eu queria, sei lá, um colchão melhor, ou não sei o quê. A gente também negocia com o proprietário e vê, porque a gente quer que ele fique confortável e pelo tempo que ele desejar, né? A Short Stay é um bom termômetro para a cidade, né? Conte para nós, assim, a experiência de essas pessoas que vêm para cá e falam, adorei a cidade. O que mais chama atenção, né? Porque, na verdade, você, né, você recebe esses feedbacks, né, dos seus moradores, né? Exatamente. O que mais? É o Jardim Botânico, o parque, os parques, a cidade em si, a facilidade de locomoção, o trânsito. O que o pessoal comenta mais da cidade de Curitiba? Isso, eu acho que muita gente fala muito a qualidade de vida, acho que de Curitiba. Então, acho que tem muita gente que vem ali de São Paulo, do Rio, às vezes tem pessoas estrangeiros também, que às vezes estavam fora do Brasil e tal, e eles encontram em Curitiba, eles falam assim que eles acham muito organizado, eles são muito civilizados, assim, né? A gente sabe aqui a questão, por exemplo, né, de lixo, de reciclagem, a cidade acho que muito limpa e oferece, acho que muitos atrativos, assim, que a pessoa, eu vejo muito eles falando da qualidade de vida, que eles acham que Curitiba oferece, que é menor, às vezes não tem tanto trânsito, a gente que é curitibano, a gente acha que está crescendo, que está bem, né, mais caótico, mas para quem vem de fora de uns grandes centros, eles ainda acham Curitiba, assim, muito fácil de navegar nesse sentido, né? A gente sabe que hoje tem uma diferença, eu como corretor de imóveis aí há 48 anos, eu vejo que o investimento nesse segmento é muito bom. Mas quando você vê o retorno, pega por uma comparação o Airbnb ou Short Stay, em termos de vacância do imóvel, conta para nós, porque existe uma diferença aí grande, porque se você está alocando a cada 2, 3 dias um Airbnb, ou de vocês no mínimo 30 dias, eu acho que o teu índice de ocupação é bem maior. Conta para nós. Bem maior, exatamente. A nossa diferença também com o Airbnb é bem esse, né? E depende do perfil do proprietário. Então, com o Airbnb, muitas vezes o proprietário ele pode, assim, olhar que ele está recebendo uma diária, talvez um pouco mais alta, porém a vacância realmente, porque é 2, 3 dias, a vacância hoje de Airbnb é muito próxima da hotelaria, a taxa de ocupação, desculpa, é entre 70% a 75%, que acho que é o normal do mercado hoteleiro, né? E já o nosso, né, como a gente tem essa questão do mensal, a pessoa pode, né, ficar o período que quiser,
a nossa taxa de ocupação hoje, ela no mínimo 90%, mas, por exemplo, os últimos 2 anos, e até, inclusive, durante a pandemia, foi muito alta. Ano passado, nós tivemos a média de 93% da ocupação, né? Então, nós somos um bom termômetro, por exemplo, aquele proprietário que ele quer ganhar mais, um pouco mais que a locação tradicional, então nós conseguimos entregar um resultado melhor, de 15% a 20% maior, porém quase com a mesma estabilidade, porque vai ficar 90% do ano ocupado. Então ele não vai ter surpresas, que o Airbnb, como é bem mais sazonal para o turista, você vai ter meses ótimos e meses não tão bons, né? Então você nunca sabe ali o teu resultado mensal. E com o nosso não, o nosso investidor, ele tem uma previsibilidade muito maior, porque 90% do ano vai estar alocado. Hoje, para colocar aí o nosso ouvinte, para colocar o imóvel na short stay, como que deve proceder? É muito fácil, muito rápido, assim, né? Que na short stay a gente faz tudo com muita agilidade. Então é só entrar no nosso site. Nós temos ali inclusive uma página destinada para proprietários, que tem ali todos os benefícios, os trabalhos, como a gente trabalha. E ele só clicando ali, tem um breve formulário que preenche e já chega para o nosso time para fazer o atendimento. Então, vocês vão fazer, logicamente, a avaliação do imóvel, Isso. ver a documentação que tem. Exatamente. Enfim. Inclusive, a gente tem um sistema bem prático, que a gente faz uma primeira pré-avaliação gratuita, muito rápida, online. Então, assim, a gente não precisa nem agendar, fazer aquele negócio, ir até o imóvel e tal, não. Mandando algumas fotos, e a gente faz ali umas 3, 4 perguntas do endereço, do preço do condomínio. A gente coleta ali umas 4, 5 informações, algumas fotos. Com a nossa experiência, a gente já consegue falar para ele, teu imóvel tá pronto ou não tá pronto, o que precisa fazer e quanto que a gente consegue remunerar mensalmente para ele. Agora, esse para o imóvel imobiliário, que eu tenho imóvel e passo para você para short stay. Eu não tenho imóvel imobiliário, comprei e quero colocar para vocês. Vocês têm esse serviço de decorar, de já fazer todo esse investimento para o proprietário? Sim, justamente. É bem interessante, porque aí vai de acordo com a necessidade do mercado. Né? Exatamente. A gente, nos últimos 3 anos, a gente viu justamente essa necessidade da gente oferecer também esse serviço que foi a Short Stay Design, né? Então, a gente criou a Short Stay Design, nós temos um departamento, né, com profissionais de design interiores, onde a gente pode cuidar de tudo para o proprietário desde o início. Então, assim, se ele comprou um imóvel na planta e não tem nada, a gente cuida de tudo para ele, desde o projeto, da decoração, a execução, acompanhamento da obra, e deixa ele prontinho para locação. Porque é muito diferente a decoração, por exemplo, do proprietário fazer para casa dele, a arquiteta ali que ele contratou e fez, do que a decoração para locação. Então, a gente, assim, também se tornou, assim, especialistas na decoração para locação. Então, com toda essa bagagem que a gente tem, esses 11 anos de experiência, né, de todos os imóveis, a gente já sabe exatamente o investimento que você tem que fazer, em quais pontos você tem que investir no apartamento, que vai chamar atenção, que vai tornar o imóvel, vai trazer mais agilidade da locação. Então, é interessante que os apartamentos que a gente tem feito, eles sobem para o nosso site ali, às vezes estão lado a lado com outros apartamentos que não foram feitos por nós, e como os nossos são escolhidos por primeiro e às vezes rentabilizam mais, porque exatamente estão com a mobília certa, né? E a gente sabe o custo-benefício, muitas vezes até a gente faz mais barato que o proprietário for fazer sozinho, né? A gente faz mais rápido, porque a gente já tem o expertise, e a gente sabe onde ele tem que investir. Então, quando o proprietário às vezes faz sozinho, não sei, ele vai investir lá num papel de parede italiano que ele achou bonito, que tinha na casa dele, e às vezes nem precisava fazer esse investimento. Então, a gente sempre fala para ele, vem para daqui que a gente sabe até economizar para você e pôr só o essencial que a gente sabe que vai fazer diferença na locação. Eu acho tudo isso maravilhoso, porque o mercado imobiliário aqui, a gente está falando nesse programa que é de canto a canto, falando sobre o teu sistema, né? E começa a imaginar aquela pessoa que está nos ouvindo, que tem um dinheiro para fazer a sua aplicação e tem todas as soluções. A Short Stay tem essas soluções, né? Porque você também tem a parte do investimento que você pode adquirir o apartamento para essa pessoa. Então, aquele que está hoje em dia querendo, numa dúvida de comprar, né? Ele praticamente, você já entrega o imóvel basicamente locado, né? Exatamente. Hoje, né, como a gente vai se tornando referência no mercado, né? Então a gente vê, os proprietários podem nos procurar
procurando cada vez antes. Então, assim, hoje nossos proprietários já, antes de comprar o imóvel, já nos consultam, por exemplo, já mandam o link, né? Às vezes um corretor de imóveis, tá oferecendo, eles sempre me ligam, Fernando, estão me oferecendo aqui nesse prédio, tal, você acha que é um bom negócio? Eu falo, manda aqui o link. Não, legal, esse aqui você vai ter que gastar, por exemplo, mais X de mobília e nós vamos alugar por tanto. Ou às vezes eu já falo, não, esse imóvel aqui não vou conseguir locar, não tá fora do raio de atuação, ou o retorno não vai ser tão interessante. Então, a gente pode aconselhar ele desde o início, né? Então, eventualmente o ouvinte que estiver pensando ali, né, aonde investir e tal, pode nos procurar já desde o início, que a gente dá todo esse acompanhamento, essa consultoria, porque a gente quer realmente fazer a orientação correta, porque ele fazendo ali um bom investimento, desde o início a gente fazendo esse acompanhamento, certamente o retorno dele, né, vai ser mais atrativo e ele vai ficar mais contente ainda com o nosso serviço. A Shortstay tem o comercial também ou não? Locação por... De salas comerciais, não. Por enquanto, ainda é só residencial. E isso talvez, né, vai competir muito com o coworking, será? Ou não? Exatamente, eu também acho, né, os coworkings, eu acho que eles são hoje muito próximos do Airbnb, então aquele negócio de a pessoa alugar a mesa e tal, mas eu vejo também que tem uma lacuna ali, daquela pessoa que quer a sala ali por 6 meses, mas não no meio de um coworking, né, mas eu vejo muito assim, né, que eu acho que tem como se desenvolver também na parte comercial, acho que seria muito interessante. Já tem aí um novo modelo de negócio. Exatamente, com certeza. Acaba tendo. Mas eu vejo que, sabe, Fernando, que essa questão do imóvel hoje, quando você tem um dinheiro, qualquer valor que seja, 10 mil, 50 mil, 100 mil, você vai num gerente de banco, alguém conhecido, para fazer a aplicação desse recurso, né? Exatamente. Você vê no caso de vocês aqui, é uma empresa, né, que você pode dar toda essa assessoria. Agora... E você falou uma coisa importante, né? Quer dizer, privilegiando os corretores de imóveis. Eu acredito que os corretores de imóveis devem ser bons parceiros de vocês, né? Com certeza, nossa, excelentes, porque o parceiro, né? Aquele corretor, por exemplo, que está vendendo um imóvel, justamente assim, para investidores, os corretores também, inclusive, podem nos procurar e já nos consultarem, por exemplo, que até assim, a gente gosta de dar subsídios para eles ali, para eles poderem fechar a venda, né? Então, por exemplo, se eles estão vendendo um certo empreendimento que é para investidor, eles podem estar nos consultando ali, Fernanda, o que você acha? Quanto que rentabilizaria? Como que eu posso realmente ele convencer o meu cliente que é um bom negócio, né? Então, eles podem estar nos procurando para a gente gosta às vezes de fazer esse endosso ali e ajudar eles, né, a comercializar aquele imóvel que vai ser realmente bom para todos, né? Fernando, estamos quase chegando ao final do programa. O papo realmente é super, super interessante. Muito bom. Eu acredito que os nossos ouvintes, né, vão procurar a Shortstay. E também eu faço aí um apelo aos corretores de imóveis, né, que eles têm seu cliente como investidor. Exatamente. Que eles também consultem a Fernanda, sempre foi muito atenciosa com o mercado, craque naquilo que ela está fazendo aí há 11 anos. Isso que é o mais importante, né? São empresas criativas, né? Que acabam dando a solução para o nosso mercado imobiliário. Exatamente. Então, como hoje em dia o cliente procurar a Shortstay através de aplicativos? Isso, o cliente que está alugando um apartamento, né, ele pode tanto entrar pelo nosso site quanto o nosso aplicativo. Hoje a gente já tem um aplicativo, né, no iOS, no Android, que tem todas as facilidades que ele pode fazer a sua reserva, ele pode acompanhar o status do contrato, inclusive depois no imóvel, o pedido de manutenção, de limpeza. Hoje está tudo no digital, no aplicativo, né? Que legal, Fernanda. Tá bom. Bem, essa foi a Fernanda Feres da Shortstay para o mercado imobiliário de Canto a Canto. Fernanda, muito, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço aí o espaço. Obrigada. Agora vamos para um rápido intervalo, em seguida receberemos nosso próximo convidado. Nesse segundo bloco, recebo Paulo Roberto Oliveira do Avalion. Paulo Roberto é corretor de imóveis faz 30 anos e também hoje especializado em avaliação imobiliária, com várias certificações pelo mundo afora. Paulo Roberto, muito obrigado por estar aqui no programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Paulo, vamos começar lá. A questão do Avalion, como é que a criatividade surgiu o Avalion, né? Porque por ser corretor de imóveis, você precisava fazer as avaliações, né?
Bom, Canto, obrigado aí pelo convite e estar participando desse teu programa, e sabe que a gente sempre apoia e está sempre junto em qualquer movimento que você faça. Em relação a mercado imobiliário e a avaliação, realmente o Avalion surgiu de uma necessidade, né, de você poder fazer avaliações mais precisas, de uma forma muito mais rápida, com muito mais conteúdo, né, para aquele cliente que precisa daquela avaliação, e também de uma forma muito didática, né? Então a gente usou da criatividade, criou um sistema para poder dar velocidade a tudo isso. Muito, muito bem colocado aí. Eu vejo. Hoje, vamos começar pelo número de imóveis. Quantos imóveis tem hoje o Avalion no seu banco de dados? Hoje, dentro da plataforma, a gente tem, a nível Brasil, 32 milhões de imóveis, né? E eles são divididos em estados. Então, a gente faz captação, faz levantamento de dados em todos os estados, fazendo também as avaliações em diversas cidades do país também, né? Isso a gente faz. E cada vez mais, porque com esse banco de dados, logicamente, a assertividade, né, numa avaliação é super importante, né? Eu digo que a assertividade está não tanto pelo lado da tecnologia, mas pelo lado do profissional. O importante dentro da tecnologia é que ela traz muita informação. E isso dá segurança não só para o profissional que está executando aquela avaliação, mas também para o outro lado, para quem está recebendo ela. Eu sempre digo que muitas vezes o corretor vai conversar com o cliente falando que o imóvel vale, mas ele não apresenta os dados, as informações, não fala sobre o método, como ele chegou àquele número de referência, quais são os números de imóveis sendo divulgados naquela região, sendo vendidos, né? Quais são as médias. A gente tem numa região pequena, por exemplo, no bairro do Cabral, e a partir de tendo como centro de um raio o terminal do Cabral em 700 metros, você consegue puxar mais de 1.000 apartamentos à venda naquela região. Então, veja a grandiosidade de dados que você tem, e quando alguém te chama que é daquele bairro, que precisa saber sobre o valor do imóvel dele, você poder entregar todos esses dados para esse proprietário para dar maior segurança para ele. Porque as pessoas, elas conhecem porque o vizinho vendeu ou porque fulano vendeu, mas ele não entende do mercado imobiliário como um todo. E eu acho que a tecnologia, quando ela vem, ela faz isso, ela une a necessidade de você entregar o dado, mas você ter esse dado de uma forma muito mais fácil e rápida, né? Paulo, como eu citei no começo, você tem várias certificações no exterior, né? Você fez várias certificações, inclusive você morou, né, no Canadá. Isso. E hoje eu vejo que você é uma pessoa estudiosa desse setor, que na minha opinião, como corretor de imóveis, é a ferramenta mais importante. Quando você tem uma avaliação certeira, a velocidade é muito mais rápida de venda do imóvel. Agora vamos fazer uma comparação hoje. Quando eu vejo às vezes programas de televisão, por exemplo, nos Estados Unidos, e vejo lá, existe uma diferença. Quando vai fazer uma proposta, o imóvel custa $500 mil, vai fazer uma proposta, olha, é $497 mil. Isso eu vejo que no Brasil está começando já a acontecer. É a realidade? É uma realidade, só que a gente está falando de mundos diferentes, né? Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma avaliação para determinar o valor de um imóvel, você tem que ser muito preciso no levantamento desses dados. E digo para você, muitas vezes o corretor se assusta de ter vendido tão rápido o imóvel. Mas por quê? Porque ele estava no preço correto. Foi feita uma avaliação correta, trouxe-se os dados corretos. E digo também que muitas vezes, e o mais importante de tudo, é você ter a ciência de como você vai fazer isso, né? Trazer um número, levar para o mercado, entender que aquilo que está sendo divulgado e você pode usar como uma amostra ou para chegar a um valor similar, são imóveis que encontram-se em divulgação. Então, quanto mais você conversar com o teu proprietário na hora que você trouxer aquela avaliação e explicar de onde você tirou os dados, qual é o percentual que existe ali de depreciação quando da negociação, você começa a ficar cada vez mais próximo de um valor real daquele negócio. Porém, a gente tem que entender que quem define o valor final daquele imóvel é o proprietário, né? Quem está vendendo e quem está comprando. Porque sempre vai haver ali uma proposta, né? Uma contraproposta, e vai se trabalhar. Então, o número ele nunca é exato. Por isso que eu digo que a avaliação ela não é verdadeira, ela traz uma referência de valor que deve ser trabalhada. Mas você tocou num ponto importante como corretor de imóveis aí há bastante tempo.
geralmente o proprietário ele dita o valor, né, da locação e do próprio, porque esse imóvel pertenceu à minha família, esse imóvel era da minha mãe, ele tem assim um valor, né, ali de sentimental pelo seu imóvel. E eu vejo que na maioria das vezes esse proprietário ele coloca para o corretor de imóveis o valor que ele quer. E daí acaba não vendendo esse imóvel com o tempo. Você acredita que hoje, no teu caso, como os custos que estão tendo de avaliação para os corretores de imóveis e também as certificações que está tendo, tem melhorado bastante essa assertividade? Porque a gente tem que convencer, né, o proprietário que aquele imóvel não é... E geralmente não é aquele valor, né, que ele tá pretendendo, né? Eu vejo que essa cultura, né, essa cultura do proprietário ainda está muito enraizada, né? Não, ele entende, até falando um dado, conversando com um conhecido meu, que ele é médico, né, falando sobre imóvel, quanto é que vale, eu fiquei escutando. Chegou uma hora, eu falei para ele, olha, eu não entendo de dermatologia, eu não entendo de medicina, eu não entendo de nada, eu entendo de imóvel. Eu acho que você também não entende de imóvel, né? Então, quer dizer, cada um tem que... Daí o cara se assustou e falou, não, você tem razão. A gente tem que procurar um especialista nisso, né? O que eu acho é que dentro do mercado, o corretor de imóveis ele já faz as avaliações, né? O que falta talvez é uma questão de posicionamento. Quanto mais informação você tem, melhor você se posiciona diante do teu cliente, né? Vale por quê? De onde você tirou esse dado? Como você fez isso? E a avaliação ela não é só uma entrega de um número, entrega de um valor, como você bem falou, existe sentimento. Sempre vai. Agora há pouco a gente estava falando aqui sobre sentimento. A pessoa mora há tantos anos. E isso a gente tem que saber trabalhar. Por isso que eu digo, não basta você entregar uma avaliação com muitas folhas, bem elaborada, se você não souber fazer a entrega. Existe sentimento. Eu sempre digo isso, que quando o corretor é chamado para conhecer um imóvel e ele está indo lá para conhecer esse proprietário, é um segundo movimento que acontece, que é o abrir a porta. A gente não põe atenção nesse movimento, porque você está tão focado no que você faz que você só vê o quê? Metro quadrado e tijolo. Mas tem uma pessoa que que tem uma necessidade. Olha só como é a coisa. Quando você está doente, você vai aonde? Vai no médico. Quando você tem dor de dente, vai no dentista. Quando você tem um problema, vai no advogado. Agora, essa pessoa, ela está com uma necessidade. Tem uma dor ali. Ela tem uma dor. Ela precisa vender ou por motivo de saúde, financeira, seja lá o que for, mas ela precisa. E ela está chamando esse profissional. E o corretor, muitas vezes, não põe atenção a isso. Olha a tua importância na vida dessa pessoa, que muitas vezes ele nem conhece. É só uma indicação que ele teve e ele foi lá conversar com esse proprietário. E a gente não valoriza isso, né? Você chega muito pontual, dizendo que vale como vale, mas... Muito seco, né? Muito seco. Então, o principal de tudo é a pessoa, né? Quem tá do outro lado. Qual é a necessidade, o porquê, é você escutar e você daí desenvolver uma estratégia de como entregar esse número de referência para essa pessoa. Por isso que quando você conversa e traz ela para próximo de você, dando dados, passando todas essas informações, começa a se construir um relacionamento com o cliente. E isso é importante. Traz a confiança. Quanto mais dados eu entregar para esse proprietário, mais seguro ele vai ficar. E com isso o relacionamento vai se construindo. O proprietário acha que vale? Eu acho que ele acha que vale, mas quem conhece do mercado é o corretor de imóveis. Então, ele tem que se posicionar, né? Muitas vezes você tem que saber dizer não. Mas conta para nós aí, logicamente você tem várias histórias, mas como captar, né, esse imóvel? O cara chega lá, o imóvel vale 1 milhão, está pedindo 1 milhão e 200. Aí você senta na frente dele e vai... Como é que você vai fazer esse trabalho? Fala para o nosso ouvinte aqui, porque isso reverte em aceleração de venda, velocidade de vendas, né? Avaliar imóveis captando pessoas. Quando eu chego e vou conversar com você e tenho todo um estudo já montado de uma relação daquele teu imóvel com o mercado regional ou com aquele bairro, e te trago todas essas informações e a gente faz junto,
que isso já aconteceu, de eu abrir sistema, sentar com o proprietário e a gente fazer a escolha das amostras. O que é a escolha de uma amostra? Baseado no meu endereço, ou no teu endereço do imóvel que você quer vender, a gente faz uma pesquisa e começa a abrir o raio de pesquisa, 100, 200, 300, 400 metros, aquilo vai trazendo muita amostra, muito imóvel que está em divulgação. Você começa a comparar um com o outro, e você faz isso junto com o proprietário do imóvel. Ele também ele tem que fazer parte do processo. Ele tem que entender da onde você está tirando esse imóvel. E isso acontece. Comigo acontece. Porque eu trabalho com sistema, trabalho com informação, eu tenho que passar para ele da onde eu estou tirando aquele dado. É que nem quando você tem um dinheirinho e você quer fazer uma aplicação e chama alguém de mercado financeiro. Ele vai colocar tanta opção para você que vai te dar segurança do que você deve fazer. E a gente faz a mesma coisa. Então, senta com o proprietário, começa a conversar com ele, fala do imóvel dele, começa a buscar essas amostras ou imóveis que são similares ao imóvel dele. Ele começa a ver aquela relação e por mais incrível que pareça, o imóvel, ele tem a relação com a região e com a renda per capita daquela região. Então, o metro quadrado de regiões, dependendo da tipologia do imóvel usado, ela não muda muito. Então, muitas vezes, você está fazendo uma pesquisa dentro de um raio e a pesquisa para a avaliação imobiliária ela deve ser através de raio. Porque dentro de um bairro existem vários metros quadrados diferentes. E quando você começa a trabalhar naquele raio, muitas vezes esse raio cai em outro bairro, e você começa a ver que ela está muito próximo ao metro quadrado, ele começa a ficar muito consciente daquilo que você está fazendo. E do que está acontecendo ali. Porque juntos vocês estão chegando a um metro quadrado de divulgação para aquele imóvel. Que é justamente essa questão da... Eu tenho visto que você participa hoje de várias... você tem de várias imobiliárias, né? Uhum. Praticamente ensinado nós, eu como corretor de imóvel. Meus ouvintes aqui... quando tem algum imóvel, eu passo para o Paulo, porque o Paulo é craque em avaliação e com certeza absoluta, quando ele faz a avaliação, a captação é certeira. Então, os corretores de imóveis podem procurá-lo, porque existe uma grande diferença hoje em ser corretor de imóveis, no normal que eu digo, e também fazer a avaliação, né? Porque você tem que trabalhar muito, né? Como você disse, tem que trabalhar muito em sistemas, né? Apesar que hoje o teu sistema você montou da criatividade, da necessidade de você, né? Fez um sistema que você faz uma avaliação em pouco tempo, né? Eu sempre digo que o cliente te chamou para conhecer um imóvel, você tem 50% de uma captação. Ele já te chamou lá para conhecer o imóvel dele. O que você tem que entender é que no primeiro contato, que provavelmente foi uma ligação, você tem que extrair o máximo de informação para que você possa entender qual é a necessidade dele e como você pode ajudar ele. Veja que até agora a gente não está falando de honorários. Não. A gente está falando em ajudar alguém, em estar se posicionando, auxiliando, tentando dar velocidade ao negócio. Tirar a dor dessa pessoa. Então, quando você chega para conhecer esse imóvel e ali você tem 50% de uma captação, por que não você se desenvolver ao máximo para que você tenha sucesso com isso? Porque antes de você já vieram corretores, depois de você virão outros. Quem vai fazer a diferença? Você tem que fazer essa diferença. Mas é com dado, é com informação. E captação, ela não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A captação, você planta uma semente e você tem que regar ela. E ela, ao longo dos anos, você vai crescendo dentro desse mercado. Se você durar dentro dele, vai crescendo e você começa a ter essas captações de uma forma mais rápida. Então, não adianta de nada você pedir para alguém captar imóvel se ele não sabe o básico, que é avaliar, que é fazer uma opinião de mercado, né? Que dentro do mundo da avaliação existe a opinião de mercado, existe a avaliação, existe a análise, existe um parecer técnico. Então, a pessoa tem que saber o básico. Se você não souber o básico, você não consegue conversar com o proprietário. Como é que eu vou entregar o meu imóvel para você se você não conhece nem onde o imóvel está inserido, você não tem histórico daquela região, você não conhece daquela região, você não tem relação com aquela região. Então é isso. Se você não se dedicar, você não chega a lugar nenhum. E isso não é só no mercado imobiliário, em qualquer lugar, né? Paulo, o que eu sinto é bastante... Tem um prédio, lá tem 5 apartamentos para vender.
E daí vem a questão dos valores sentimentais, e o meu apartamento eu pus mármore, outro eu pus isso, outro pus aquilo, mas a verdade é que o valor ali é basicamente igual, só está mudando o valor ali sentimental de alguma maneira. É uma avaliação um pouquinho mais complicada você, né? Porque o meu vizinho vendeu apartamento, tá bem pior que o meu. Mas na verdade, às vezes está melhor que o dele, só que na opinião dele. Como é que é captar esse cliente, né? Quando eu vou fazer uma avaliação, eu sempre observo o que está em divulgação, e às vezes eu não pego amostras no mesmo endereço ou no mesmo condomínio, porque você não sabe quem foi o primeiro a avaliar lá, se ele avaliou de forma correta ou não. Então você tem que fazer, nunca é sobre aquele imóvel, sim sobre a região onde ele está inserido. Quantos imóveis estão em divulgação naquela região, com aquela tipologia, com aquela cara, com a mesma infraestrutura ou similares a isso. Não adianta eu dizer para você que o imóvel vale X se ele vai ficar fora daquele mercado. Então a gente tem que pôr muita atenção nisso, observar o que tem no entorno. Porque é o entorno que vai fazer o valor daquele imóvel, ele vai trazer aquela média. As pessoas às vezes dizem, não, mas o mercado não é feito de média. Não, o mercado é feito de média, sim. O que muda às vezes é a qualidade daquele imóvel. Aí sim você tem que saber trabalhar. Mas aí você vai trabalhar com fator, que é um fator de acabamento, fator altura, fator isso, fator aquilo. Mas no nosso dia a dia, o corretor de imóveis ele trabalha sempre no método comparativo direto de dados de mercado, que é comparar laranja com laranja. Então, quando você traz essas amostras ou os imóveis que são similares, você consegue chegar bem próximo a um valor real do imóvel. Hoje a profissão de corretor de imóveis, ela logicamente se permite fazer avaliações para todos os setores, né? Principalmente na área jurídica. Conta um pouquinho para nós esse posicionamento do corretor de imóveis. Logicamente, acho que não só corretor, talvez o engenheiro também possa fazer. Eu digo sempre que nós conhecermos, né, o imóvel, conhecemos a venda, temos mais facilidade na hora de você analisar, né? Veja uma coisa que é bem interessante, né, para quem é do mercado imobiliário, né, para o corretor de imóveis. A avaliação imobiliária é uma segunda renda, porque você pode cobrar para fazer uma avaliação, para fazer uma opinião de mercado. Eu quero saber quanto vale meu imóvel. Eu não preciso fazer essa avaliação de forma gratuita, eu posso cobrar para fazer ela. É uma renda. Mas se ele deixar o imóvel para vender, eu tenho a opção de cobrar agora e descontar lá na frente quando ele vender o imóvel. Existe a parte de advogados que procuram muito avaliação para inventário, contadores e administradores para patrimônio, entender melhor daquele patrimônio, fazer a atualização patrimonial. Existe o próprio a área jurídica, né, onde você pode judicializar, então você pode estar fazendo avaliações para esse mercado, e existe aí um mercado muito rico, onde você pode estar sendo remunerado de uma forma bem bacana no mercado das avaliações, né? Agora, falando para o corretor de imóveis, aquele que é certeiro, né, na sua avaliação com o seu cliente, a captação, como você bem mencionou, é muito mais fácil depois do convencimento que aquele valor, né? Eu digo isso porque a maioria dos corretores de imóveis não são avaliadores, né? Porque para você ser avaliador, você tem que fazer são cursos que você tem que fazer hoje em dia. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho muito mais a questão de feeling, né? Sim. Mas feeling não quer dizer nada. Feeling já diz, né, a própria palavra. Tem uns sentimentos daquilo ali, mas eu tenho que procurar alguém, porque muitas vezes e já deve ter corrido com você também, né? Não quer dizer que você, levando a informação, seja mais rica do jeito que for, é que você vai conseguir essa captação. Eu não tenho 100% das minhas captações nas minhas avaliações ou quando eu vou conhecer o imóvel. Mas o que o corretor tem que entender, e ele já faz isso, é que a avaliação é fundamental. Toda vez que ele está procurando um imóvel para um cliente, estou procurando um imóvel para o Carlos porque ele quer comprar naquela região. Eu estou fazendo pesquisas, eu estou avaliando. Eu estou conhecendo daquele mercado. O que é importante a gente entender enquanto corretor de imóveis é que as gerações estão mudando.
As gerações estão mudando. Hoje, a entrega tem que ser bem maior do que anteriormente. Então, quanto mais informação, quanto mais dado, quanto mais assertivo você for, ou quanto mais informações você entregar, mais assertivo você vai ser nessa avaliação e, consequentemente, você vai trazer esse imóvel para o mercado. Mas ela não acontece do dia para a noite. Você tem que estar preparado e preparar o teu cliente para isso também. O importante é enfatizar, né? Agora, para aquele nosso ouvinte, né? Como ele procurar o profissional para fazer essa avaliação? Procurar o corretor de imóvel, vai procurar porque eu vejo que o principal é ele ter a avaliação correta, né? E muitas vezes você vai até procurando um profissional que ele não tem essa expertise, né, Paulo? Como é que você... Qual que é a dica que você daria para esse... Olha, em Curitiba existem várias empresas que você encontra elas através do Google. É Google. Procura, é Google. Você vai achar ali avaliadores. Em Curitiba existem várias empresas que trabalham com avaliação imobiliária. E cada uma vai atender na sua forma, né? Eu, ali enquanto mercado imobiliário, e quando eu comecei também, montei uma empresa de avaliação imobiliária. O Avalia já é uma empresa que só faz avaliação para venda, locação, mas ela não vende e não aluga. Ela só determina o valor de imóveis, ela trabalha com avaliação. Então, basta você entrar num canal do Google e ali você vai encontrar profissionais. Dentro do próprio sistema Cresce, existem, né, o Cresce, que é o nosso conselho, ele tem lá uma aba só de avaliadores. Então, você pode também identificar aquele avaliador que é o mais indicado para fazer o trabalho da avaliação do seu imóvel, né? Acho que você comentou comigo, acho que uma avaliação até interessante, porque para tudo tem uma avaliação, existe um valor, né? Acho que comentou de uma área que era uma área verde, que não... As histórias não param, né? Mas acho que é interessante porque você arranjou até uma solução para esse imóvel, porque não podia ser construído, porque é uma área verde, não vai fazer nada, né? O que às vezes a pessoa acha que, né, que é só avaliar, que é só comparar, mas muitas vezes não é, né? Aconteceu já casos onde eu recebi uma área para avaliar que a indústria queria adquirir, e quando a gente foi fazer análise da documentação, que também é muito importante, aquela área tinha 60% de atingimento de área de preservação. E daí como é que você faz? Aí você liga para um, liga para outro. E existe, quando você começa a trabalhar muito nichado, você começa a conhecer muito mais gente. Então, achei uma solução através de um colega lá do Mato Grosso que me deu uma indicação de como eu poderia fazer isso. E acabou que aquilo deu certo. Recentemente peguei uma área que era 100% de área de preservação permanente. E daí como é que você faz isso? Você tem que buscar informação. E o importante é que com isso você também aprende. Então eu já comecei a pensar que hoje existe um caminho que é você fazer a avaliação de áreas de preservação. Porque agora com essa coisa do sequestro de carbono, moeda verde, tem um mundo aí de avaliações que a gente não conhece, talvez tenha que aprender. E tem muitos aí que os proprietários disso que acham, fica que faz aquilo, nossa, minha área não vale nada, mas a área dele vale muito. E às vezes a gente tem que se cuidar também, porque às vezes o proprietário do imóvel também está bem preparado. Um dia me chamaram para ir conhecer uma propriedade, fui lá, conversei, tudo isso que a gente está conversando aqui. E no final da conversa ele disse, olha, eu fiz aqui um estudo da região e fiz um levantamento. Ele tinha feito manualmente um mapa onde tinham as propriedades que estavam sendo vendidas naquela região. Do outro lado, ele tinha ali todas as informações que ele ligou lá para os proprietários, para as imobiliárias, e foi tirando todos os dados. E no final a gente estava bem próximo em termos de valor, eu digo. Então, para você ver que às vezes o proprietário também está muito bem preparado. E ele precisa entender se você está bem preparado do outro lado. E é isso que a gente tem que cuidar muito no trato. Porque quando você define o valor de um imóvel, você está definindo o valor de uma vida. A gente não pensa nisso, né? Mas, olha, é uma vida que construiu aquele imóvel. Foi trabalho, foi suor, foi gerações, foram pessoas. E daqui a pouco, aquela pessoa que tem aquela necessidade te chama e você vai dar um valor de referência para aquele imóvel, né? Esses cuidados que a gente tem. Por isso que eu digo que mercado imobiliário não é sobre imóveis, é sobre pessoas. Você tem que tomar cuidado nessas informações que você passa. Não é só dizer. É provar de onde você está tirando isso. Até para você ter uma maior segurança. A gente não pode ser leviano de dar só o valor de um imóvel e de repente você está comprometendo ali uma vida, né?
Eu acredito que eu digo para você, digo nas minhas palestras, cursos, eventos, que a avaliação, para mim, é super importante, porque bem avaliado o imóvel, a captação é certeira. Hoje, você faz parte de várias associações, grupos aqui na cidade, né? Uhum. Esses grupos, hoje em dia, existe fala um pouquinho sobre o cliente, esse que está nos ouvindo, aquele que não gosta de dar autorização, não gosta de dar a opção para o seu corretor, enfim, quer jogar esse imóvel na cidade. Eu sempre digo o seguinte, que você dá para 4, 5 pessoas para vender imóvel. E daí chega lá um belo dia, um deles foi lá e abriu a janela, saiu correndo, não fechou, daí inundou o apartamento. E quem foi? Foi o João, o Pedro e tal. Que nós, corretores de imóveis, o mercado, já faz a sua parceria, né? Então, fale dessa importância para o nosso ouvinte de dar o imóvel para um corretor que seja de sua confiança. É muito importante para quem não é do mercado, né? Para o consumidor final, para quem quer vender o imóvel, quer alugar, é muito importante que ele tenha relação com um profissional. Esse profissional é o que vai fazer a gestão do negócio. Porque o negócio não é do profissional, o negócio é do dono do imóvel. O corretor de imóveis, ele é um acelerador dentro do processo. Por que ele é um acelerador? Por causa do network que ele tem. O corretor de imóveis, ele conhece todo mundo. Ele vive em redes. Pra você ter uma ideia, em Curitiba existem 3 redes imobiliárias, cada qual ali com 40, com 60, com 100 imobiliárias. Em Curitiba, Curitiba e região metropolitana, são mais de 10 mil corretores, mais de 2 mil imobiliárias. Todo mundo trabalha em prol do mercado. E qual é a função do corretor que capta um imóvel, o corretor que bate na porta desse proprietário? É que ele cuide, faça a gestão, porque toda visita que acontecer ou toda a informação que for dada passa por esse corretor. Esse corretor, quando ele traz um imóvel, ele coloca em todas essas imobiliárias que estão dentro de redes. Ele vai aparecer em todos os sites. Então não tem sentido você querer dar para 4 ou 5, porque quando você dá para muita gente um imóvel, ninguém acaba trabalhando, porque ninguém tem uma referência. É mais um dentro daquele pacote. Então, tomar muito cuidado com quem você está fazendo esse contrato, porque a exclusividade não é para ele ser exclusivo do corretor. A exclusividade é entre o proprietário e o corretor de imóveis. Porque quem vai fazer a gestão e levar para o mercado é o próprio corretor. A maior intenção é a dele. Uma grande parcela dos negócios que acontecem no mercado imobiliário hoje são feitas através de parcerias. Por quê? Porque o corretor prefere dividir para ter maior velocidade do que ficar para ele. Então, geralmente, o corretor captou um imóvel, ele já está colocando nas suas redes, já está preparando, já está chamando o fotógrafo profissional para ir lá e fazer as fotos, fazer vídeo, fazer tudo que tem que ser feito para divulgar da melhor e mais rápida maneira possível esse imóvel. Então, não existe aquela coisa da exclusividade para o corretor. A exclusividade é entre proprietário e corretor. Agora, o imóvel vai para o mercado porque é uma necessidade não só do corretor, mas do mercado como um todo. Eu sempre digo para os proprietários, para os clientes, que o imóvel, quando você dá para muitos, você está com o imóvel na prateleira. E quando você dá para um, você está com o imóvel na vitrine. Então existe uma grande diferença, né, Paulo? E fica mais fácil o contato. Imagina você trabalhar com 4 ou 5 corretores, ou que nem a gente vê às vezes placa de venda, né, direto com o proprietário, não tem problema. Mas esse cara vai receber muita ligação de corretor. Então, foque em um corretor, aquele corretor que tenha sido mais, que tenha dado match, né, que você tenha se acertado com ele, porque ele provavelmente vai colocar em todas as mídias, em todas as redes que ele participa. Hoje, como eu falei, tem 3 ou 4 redes imobiliárias em Curitiba, que isso aí já é um acelerador, né? Então, é muito importante isso. Paulo, estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena. Até o assunto é muito bom, muito gostoso, e é questão de a gente ensinar não só o corretor de imóveis, como também ensinar o próprio proprietário, né? Não ensinar assim, eu digo, mostrar para ele que o nosso trabalho reverte em velocidade de vendas, né? Eu acho que finalizando é isso aí, né? Falar para esse nosso ouvinte que ele procure um profissional da área, que ele vai ter assertividade, né?
Ao final é isso, né? Hoje a sociedade, talvez como um todo, não tem essa visão, mas hoje o corretor de imóveis ele está muito mais qualificado. Isso veio em consequência de pandemia, de uma série de coisas que trouxeram os cursos EAD, as formas de você participar de umas lives que nem a gente fez durante a pandemia, onde todo mundo foi aprendendo. Então, o corretor de imóveis hoje ele está muito mais preparado, o mercado está muito mais preparado, ele está cada vez mais se profissionalizando. Então, quer vender ou quer alugar um imóvel, procure um corretor de imóveis porque ele vai acelerar o teu processo. Bem, esse foi Paulo Roberto do Avalion para o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Para conferir as entrevistas completas, acesse o canal do YouTube da Jovem Pan News Curitiba, @JPNews Curitiba. Obrigado.